bem-vindo ao podcast de hoje, mas hoje tá num clima diferente, tá numa vibe muito boa só. Olha só, eu tô na terapia na ponta da língua. O podcast não é meu, mas hoje a entrevista vai ser comigo. Eu vou entrevistar ela. Ela que é uma doutora bastante conhecida aqui na cidade de Campinas, tem sua carteira de clientes aí afora, Brasil afora, porque eu já sei que ela fala até espanhol. Já sigo com ela nas redes sociais. Ela, doutora Paula Sanches, seja bem-vinda ao podcast que é seu e você vai ser entrevistada, só que a gente vai subir no meu. Sim, é isso mesmo. Obrigada. Seja muito Obrigada. Que obrigado. apresentação ótima, Muito obrigado pelo adorei. seu convite, primeiramente, né? E mais uma vez, muito obrigado por deixar eu conduzir o seu podcast, né? Obrigada pelo seu convite. Os nossos convites. Doutora, antes da gente começar, por favor, se apresente ao pessoal para te conhecer um pouquinho mais. Certo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro Sanches, eu sou psicóloga, formada aqui em Campinas mesmo, pela PUC Campinas, pós-graduada em Infância e Violência Doméstica e quase uma neuropsicóloga. Uau. Estou aí para concluir, estou na fase de conclusão aí da minha pós-graduação em neuropsicologia também. Legal, isso é muito bom. Trazendo mais ciência para os atendimentos. E essa parte da neurociência tem crescido muito atualmente, né? O pessoal tem Sim. buscado bastante conhecimento sobre isso, né? Sim, porque é interessante, tem um conteúdo bem científico a respeito do comportamento e do funcionamento humano, né? Então, a gente sabe, eu acredito que a gente sabe muito pouco de um órgão que é tão importante, que é o nosso cérebro, Exatamente. né? As pessoas sempre se preocupam, hoje mesmo estava na pós, e as pessoas sempre se preocupam com o funcionamento, o coração, rim, fígado, estômago, todos os órgãos a gente se preocupa, mas as pessoas esquecem que o cérebro também é um órgão e ele precisa ser cuidado como qualquer outro, e ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa aprendizagem. Sim. Então, é fundamental a gente cuidar, né? E quando a gente tem mais respaldo científico a respeito disso, ajuda a trazer mais informação e mais conscientização da importância. Assim como é importante cuidar do coração, é importante cuidar do cérebro, né? E quem faz isso é o psicólogo, e com a ajuda aí de, às vezes, quando necessário, né, psiquiatra, o neuro também. Então, é uma ciência e é tão importante quanto. Legal. Né? Um órgão é tão importante quanto qualquer outro. Você já deu uma bela de introdução, então eu já vou Obrigada. pedir pro pessoal, já vou deixar aqui abaixo o Instagram dela, as redes sociais, YouTube, já segue ela lá, você viu que hoje a entrevista, vai ser de ponta, né? Doutora, já que você já deu essa introdução aí, né, da neurociência, né, do ser humano, do indivíduo como um todo, né? Pelo menos para mim, o cérebro, para mim, é primeiro o cérebro, demais os outros órgãos, né? Para mim, ele é primordial, né? Quando a gente fala de transformação pessoal, que é o seu tema forte, né, da psicologia, para mim, eu acho que tudo começa no cérebro. Tô certo essa análise minha? Mas antes de você responder, só vou pedir, Ju, liga o ar-condicionado pra gente, por favor, dá aquela baixadinha e a gente pode responder na sequência. Certo. Bom, sim, ele tem a ver porque o nosso cérebro tem as funções dele, né? As emoções, os sentimentos, tudo acontece dentro do nosso cérebro. A nossa aprendizagem, e a gente aprende desde o momento que a gente nasce, né? O processo de aprendizagem, ele é contínuo. Então, sim, tem tudo a ver. Quando a gente fala de transformação pessoal, a gente está falando de várias formas de aprender e reaprender coisas, né? Mudanças de hábitos, como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como a gente se comunica, a comunicação, né? A linguagem também faz parte de um processo dentro do nosso cérebro. Então, sim, quando a gente fala de transformação pessoal, né? De desenvolvimento, transformação pessoal, engloba muita coisa. Engloba, primeiro, o conhecimento. Né? Eu acho que Esse fundamental. conhecimento seria o conhecimento? Conhecimento de tudo. Não só do que a gente aprende na escola, sabe? 1 mais 1, 2. O conhecimento da nossa origem, de como de como surgiu a nossa espécie. Isso explica tanto por que a gente está na situação que a gente está hoje, né? De desenvolvimento humano. Então, assim, eu até brinco porque antes, na época de adolescente, assim, eu não gostava muito de matemática e nem de física. Para mim era um pouco mais difícil, porque eu sempre gostei mais da área da saúde, área de humanas, né, área de saúde e tal. Então, assim, as coisas que tinham a ver com física, matemática, química eu ainda levava bem tudo, mas física e matemática eu tinha que estudar um pouco mais. Então, era uma coisa que eu já não gostava muito. E, assim, hoje eu vejo que é tão importante a física e a matemática para a gente compreender nosso funcionamento. Hoje mesmo na aula de pós-graduação
Eu estava lendo uma pesquisa que ganhou o Nobel de Medicina em 2014, que fala, que mostra aí uma possível sequência matemática exata que existe no nosso cérebro para mapear quando, por exemplo, a gente está num lugar para onde a gente quer chegar. Então, assim, essa rota que a gente faz mentalmente Uhum. foi estudado primeiro com animais, né, com ratos, e essa pesquisa mostrou que no cérebro desses animais, dos ratos, existe uma sequência exata matemática que faz esse mapa mental, como se fosse um GPS Sim. cerebral. E quando a gente aciona, por exemplo, essa memória, que na verdade é uma memória, então eu estive em algum lugar, quando eu volto para esse lugar, eu automaticamente, é como se a gente conseguisse acessar essa memória. Só que isso dentro da nossa mente faz um mapa muito preciso, matematicamente falando. E provavelmente isso acontece no ser humano e em todos os mamíferos. Então, assim, como é importante a gente entender matemática, física, porque também acontecem processos matemáticos, físicos Uhum. dentro do nosso corpo. Legal, esse é um conhecimento que eu acho fascinante, que eu gosto de aprender sobre, né? É. E eu gosto de falar sobre isso daí, acho muito bacana isso daí. É um complexo, mas é um complexo que desenvolve, né, o ser. Sim. E aquela pessoa que está buscando uma transformação pessoal que não tem esse conhecimento, né, tão científico, né? Mas ela deseja, ela almeja, ela quer mudar, ela está passando por algum problema, está com ansiedade, está com depressão, ela precisa fazer uma transformação na vida pessoal dela. Quais seriam os princípios básicos aí para uma pessoa que busca esse processo de transformação? Certo. Então, conhecimento e aí autoconhecimento. Eu já ouvi falar muitas vezes que assim, autoconhecimento as pessoas não compreendem muito o que é, porque realmente é muito amplo. Uhum. Então, eu comecei nas minhas redes sociais a trazer algo mais prático, porque a terapia ela é um processo de autoconhecimento. Só que quando a gente fala isso, as pessoas não dão muita atenção, Uhum. porque não sei, né? Talvez ficam um pouco perdidas. Tá, eu acho. E assim, a gente também sabe que a gente também acha que a gente se conhece muito. Sim. E na verdade, Não. não. É até né? engraçado que quando a gente faz essa autoanálise, a gente olha no papel e fala, não sou isso daqui não. Né? A gente, opa, peraí, eu não sou tão ruim desse jeito. Mas é como você falou, né? Às vezes a gente não se conhece, né? E quando a gente anota, escreve, faz um autoconhecimento, coloca no papel, a gente Exato. até se depara e se assusta. Eu já fiz isso e já me assustei. Falei, eu não sou isso não. Não Pois é? é. Não sei se com você teve algum caso de pessoas, assim, clientes, que se deparam e falam, não, mas eu não sou assim. Sim, já. Na verdade, a gente foge muito, É, né, do que a gente não quer ver em nós. Na verdade, talvez a gente até perceba algumas coisas, mas existe uma tendência a fugir um pouco daquilo que nos incomoda em nós mesmos. Então, eu sempre falo assim, sabe quando a gente pega aquela coisinha, cricrizinha com alguém, a gente fala, ai, não gosto daquela pessoa, mas porque, ai, não sei, tem coisas nela que eu não gosto, sabe? Quando fica aquele... sim. Eu falo, então pode ter certeza que ela está sendo um espelho. O que você vê nela que te incomoda já está em você. E te incomoda tanto a ponto de você ter a aversão daquela pessoa. Mas isso daí é que a gente não As pessoas colocou são ainda pra fora, espelhos. doutor? Como assim? Por exemplo, eu vejo uma pessoa que ela tem um comportamento, aí eu falo, essa pessoa não é muito legal, não olha esse comportamento dela. Talvez ela tá sendo um espelho para mim. Só que eu Sim. não tenho esse tipo de comportamento. É algo que eu queria ter ou é algo que eu já venho fazendo e apenas está refletindo aquilo que sou eu? Ah, tá. Pode ser que tá refletindo e você ainda não conseguiu enxergar que você, pelo menos às vezes, tem aquilo, né? Que tem um pouco daquilo. É... Ou tá por um lado, você diz por um lado mais positivo, de ver na pessoa aquilo que você gostaria e que você não tem? Talvez sim, mas se não tivesse, talvez eu queria desenvolver. Mas quando eu olho e falo, não sei, Ah, esse comportamento não é legal, mas eu não tenho aquele comportamento, né? você acredita que não tem. Mentalmente, talvez não, mas talvez inconscientemente eu acabo Talvez inconscientemente acaba fazendo. tendo, sim. Ah, É. Ou então pode ser também, né, que a pessoa tenha, não sei, uma certa habilidade que você gostaria. Mas é interessante porque talvez exista um pouco. Claro que tem pessoas, ninguém é bom em tudo, aham, né? Então você pode ver uma habilidade numa pessoa que ela é melhor do que você naquilo, porque ela tem mais facilidade, ou porque ela treinou muito para sim. aquilo. Né? Então, ela tem uma habilidade talvez mais treinada, ou para ela é mais fácil do que você. E aí você pode sim olhar para aquilo e como você. Aí é uma coisa que. Então,
Aí é isso, né? Eu preciso aceitar em mim aquilo que eu tenho e aquilo que também me falta. E se eu quero ter aquilo, então eu preciso encontrar estratégias, né? Se para mim é mais difícil, por exemplo, física e matemática, eu posso olhar para a pessoa e falar, poxa, que legal. Só que eu vou ter que estudar muito mais do que talvez a pessoa que tenha facilidade. Mas eu posso ter um conhecimento também. Talvez não vou chegar no mesmo nível. Não, mas também não é a minha intenção. Eu posso olhar isso com bons olhos, ou eu posso olhar isso como, ai, nossa, eu vou rejeitar, então. Uhum. Aí depende porque daí eu também não quero olhar que eu não tenho, então eu também não vou querer fazer nenhum esforço para melhorar. Aí vem outras questões também, né? Do quanto a gente quer realmente mudar alguma coisa. Então, quando você me perguntou assim, para as pessoas, quando elas querem mudar, quando elas querem sair de uma ansiedade, de uma depressão, que elas querem conquistar novos espaços profissionalmente. Quer mesmo? Porque às vezes existe uma parte que quer e uma parte que não quer. A parte que não quer é aquela que faz a gente procrastinar, encontrar desculpas para não fazer aquilo. Uhum. Mínimo, né? Mas isso daí é interessante que você está falando, é como se fosse um duo, né? Mas Dentro da gente, dentro da isso. gente, mas esse lado que não quer é devido a algum trauma, algum medo, algum outro tipo de problema que desencadeou isso? Ou isso é natural do ser humano? Ele tem a parte que quer e que não quer. Pode ser, é que, bom, acho que grande parte das pessoas em maior ou menor intensidade passou por coisas. Enfim, os pais não são perfeitos, Sim. nenhum pai, mãe é, né, perfeito. Ou às vezes passou por outras coisas, enfim, no decorrer do desenvolvimento. Acredito que o ser humano ele tem sim essa tendência à procrastinação. A procrastinação é um mecanismo de defesa. Então, se eu tenho a crença de que eu não consigo, que aquilo é difícil, que eu não sou capaz, que não vai dar certo, a minha tendência é procrastinar aquilo e evitar. Ou eu começo e paro, sabe aquelas pessoas que sempre Sim. começa, para. Ou eu nem inicio. E aí eu encontro justificativas que para mim vai fazer todo sentido para eu não fazer aquilo. Então, quando a gente fala de transformação pessoal, a gente fala de várias coisas. De autoconhecimento, que é você entender quem você os seus processos, né? A gente passa por vários processos na vida. É entender os seus hábitos bons e ruins. É mudar os hábitos que não são funcionais. É entender como é que você pensa sobre você mesmo, sobre o outro, sobre o mundo. Tá vendo como é trabalhoso? Não é uma Uhum. coisa tão simples. Sim. O que mais? É saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. É saber se comunicar. Esse lidar com as nossas emoções, fazer esse gerenciamento aí é um desenvolvimento que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Isso, isso. E vai influenciar também como é que a gente foi educado com as nossas experiências desde a Uhum. nossa infância, Sim. né? Então, lógico, se eu tive um ambiente mais agressivo, se eu não tive nenhum estímulo, isso vai influenciar Sim. em como eu me vejo, Sim. em como eu... Por exemplo, se eu cresci num ambiente super rígido, onde eu não recebia nenhum estímulo positivo, onde você é burra, você é incompetente, você não consegue nada nunca, ai, que criança não sei o quê. E a gente sabe que tem, Sim. né? Não vai dar certo nunca, não vai conseguir nada nunca. Provavelmente eu vou ter mais dificuldade. Se eu não olhar para isso, eu vou crescer achando que a vida é assim. Então eu tenho mais chances, por exemplo, de procrastinar, de não fazer determinadas coisas, de não mudar. Porque eu cresci ouvindo das pessoas que são as nossas maiores referências, por Uhum. exemplo, pais, cuidadores, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo na vida, né? Já uma pessoa que tem estímulos mais positivos, falas, né, mais acolhedoras, apoiadoras, essa pessoa tende a Uhum. ter mais é, coragem e recursos internos para arriscar coisas, né? Para fazer coisas, porque Sim. ela cresceu com uma visão de si diferente. Sim. E esse processo de desconstrução da pessoa que cresceu num ambiente negativo, né? Você não é capaz, incompetente, não é isso para você. Quanto tempo leva para uma. Claro, a gente sabe que o primeiro passo é da pessoa querer esse processo de transformação. Quanto tempo em média leva aí para uma pessoa fazer
todo esse trabalho de desconstrução, terapia, uma ajuda de fora, um apoio? Olha, é muito relativo É isso. relativo a... Muito, e muito. individual, né? Acho que... Individual e relativo. É, depende muito também do quanto a pessoa está aberta e Uhum. quanto a pessoa quer. Por exemplo, eu tenho pacientes que são super difíceis, assim, de lidar com as próprias emoções, né? Porque, de acordo com a história deles, por exemplo, essas pessoas, elas são mais... Elas adotam uma postura mais racional, entre Sim. aspas, né? É, mais racional, mais fechada, tentando levar as coisas de uma forma muito lógica. Então, elas têm mais dificuldade de acessar essas coisas, né? Então, quando a gente começa a acessar, não sabe de onde vem, não sabe, às vezes, sabe nomear o sentimento, ou às vezes não sabe muito, nem nomear, o que eu estou sentindo é tal coisa, né? Porque foi, é, talvez, já na primeira infância, foi podado isso, vamos dizer Uhum. assim, né? Para todo mundo entender. Então, fica mais difícil. Então, depende muito Uhum. de cada pessoa. Eu tenho uma paciente que faz um mês, e ela já relatou para mim: Nossa, Paula, tô sentindo melhora. Nesse primeiro No mês, eu já primeiro tô mês. sentindo uma melhora significativa nas minhas semanas. Uhum. Então, assim, claro, é só o início, é só o início. Tem muita coisa ainda para trabalhar. Mas a pessoa. Então, vai muito de cada pessoa, assim. Cada indivíduo, né? De pessoa para É. pessoa. Doutora, já que você entrou, né, nessa situação que você me deu um exemplo, né? Tem um case, assim, de sucesso que você fala, uau, essa pessoa realmente transformou, de impactar, que te impactou, de algum cliente seu, alguma pessoa conhecida, próximo, familiar, que teve uma transformação, uma girada de chave, que você pode citar pra gente um exemplo? Olha, tem. É que, assim, todos ainda estão em processo. Sim. Nunca chega no ápice, no final, né? Esse processo de transformação, ele é um processo contínuo, né? Ele é um processo contínuo. Mas sim, a gente vê avanços muito interessantes. Por exemplo, de, de de relações familiares super complicadas, Uhum. né? Entre adultos, assim, pais e filhos já adultos, com uma situação desde a infância, né, da pessoa, muito complicada com os pais. E depois de adulto, com mãe fazendo terapia, filho fazendo terapia, elas puderam conversar sobre coisas que aconteceram há muitos anos atrás, conseguiram falar sobre isso e conseguiram superar essas coisas. Porque as pessoas não fazem ideia o quanto relação com pai e mãe é fundamental até a nossa vida adulta, né? A gente não pode achar que os nossos pais vão ser devedores para sempre, né? Que eles devem coisas para a gente. Essa questão de devedores seriam de que forma? Por exemplo, como eu disse, né? Pai e mãe, eles erram, né? Eles erram. Eles fazem o melhor que eles podem, de acordo também com a história deles. Sim. Então, e tem alguns que erram, assim, em níveis maiores, vamos dizer assim. Também com todo respeito à história de cada um. Então, às vezes às vezes a gente cresce com essa sensação de que os nossos pais devem coisas para nós. E sim, num momento falhou, podia ter feito coisa que não fez, podia ter feito muito mais do que fez. Sim, a gente olha para a situação e fala, poxa, né, faltou muitas coisas para essa pessoa desde criança. Mas quando a gente se torna adulto, se a gente continuar achando que eles devem coisas para nós, a gente não amadurece, a gente não cresce. Uhum. E a gente transfere isso para outras pessoas. Então eu vou transferir isso para todo mundo, para as pessoas que eu me relaciono no meu trabalho, para quem eu for me relacionar afetivamente, como se as pessoas tivessem que pagar uma conta que não é delas, Suprir aquela demanda que seus pais não... suprir aquela demanda. Ou a gente fica a vida inteira esperando que aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, enfim, faça pra gente aquilo que a gente lá na nossa infância sentia falta. Então, é como se, pensa assim, ó, nós temos aqui esse primeiro núcleo que é a nossa família, certo? Então, a gente cresceu aqui nesse núcleo que é a nossa família. Quando a gente cresce, tá, você saiu da sua casa, você cresceu, você foi fazer sua faculdade, foi morar fora, morar em outra cidade,
tem sua casa, tem o seu trabalho, pode ter até a sua família. Se você ainda entende que os seus pais te devem alguma coisa, você não vai, vamos supor que aqui é a frente, né? Então aqui é a vida, seguindo. E aqui você iniciou. Se você sai olhando para cá, de costas para a vida, vamos dizer assim, e olhando para os seus pais porque você entende que eles devem alguma coisa, você não prospera. Porque é como se tivesse aquele elo ainda. Então, assim, você sempre fica Cordão umbilical. dependente daquilo. Então, amadurecer não é só você sair da sua casa, casar, ter filho, ter o seu trabalho, ter o seu carro, ter essas... Não. Amadurecimento é muito mais do que isso. Amadurecimento é você entender de uma vez por todas que agora é você com você. E que eles fizeram o que eles podiam e eles te deram o que era possível e o fundamental para você viver. Primeiro que eles deram a vida, né, pra gente. Então, assim, e aí é isso. Nesse processo de transformação, quando existe um caso assim, a gente trabalha isso também. Porque não tem como você ir para a vida, vamos dizer assim, se você tá de costas para ela. Se você tá esperando coisas lá do passado. Sim. Né? Ao mesmo tempo, também tem pessoas que acham, por exemplo, filhos que acham que deve alguma coisa para os pais. Isso também é complicado. Eu falo assim, você nunca vai pagar essa dívida, quando é o contrário, Sim. né? Porque aí é o mesmo processo, sai para a vida, mas aqui tá olhando para os pais, porque eu devo coisa para eles, porque eles fizeram, porque não sei o quê, eles batalharam e tal. Também não prospera, porque você não tá olhando para o sentido natural da vida, não tá olhando para frente, vamos dizer assim, tá olhando para trás. E nós, como filhos, a gente nunca vai poder oferecer para eles o que eles ofereceram para nós. É como se fosse uma hierarquia mesmo. Sim. Entende? Então, assim, eu não posso dar a vida a eles. Eles me deram a vida. A vida é a coisa mais importante que a gente tem. É a partir dela que tudo inicia. Né? É a partir daí que, a partir do momento que a gente nasce, que a gente se desenvolve o nosso corpo, desenvolve a nossa mente, aprende, enfim, uma série de coisas até a gente se tornar quem nós somos hoje. E continuamos nos desenvolvendo. Então, assim, não existe uma forma da gente pagar essa dívida. A melhor forma da gente, de nós sermos como filhos, sermos gratos aos nossos pais, é realmente entendendo qual que é o nosso propósito, passando isso adiante, passando essa vida adiante, sendo contribuição para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então, o processo de transformação pessoal passa por todas essas coisas, Sim. né? Então, cada história é uma história. Legal. Então, quando a gente fala de um trabalho de transformação, a gente olha cada pessoa e aonde ela quer, o que ela quer transformar na vida dela. É relacionamento com pais, é o relacionamento com ela mesma, isso sempre, né? Porque a gente... Talvez até por uma questão cultural, a gente sabe tratar muito bem as pessoas, mas a gente não consegue se tratar bem. Sim. Sempre coloca os outros em primeiro, né? Deixa a gente em segundo plano. Talvez por uma questão cultural também que a gente tem que avaliar, até quando a gente tem filho, assim. O que a gente ensina que é ser uma boa menina e um bom menino, sabe? É aquele que obedece tudo, é aquele que não pergunta, é aquele que fica quietinho, é aquele que... então, assim, não, a criança, ela pode perguntar, Sim. ela pode questionar, ela pode se tratar bem, ela pode tratar bem as outras pessoas, mas ela pode reconhecer as coisas boas que ela tem e ela pode falar isso, nossa, eu sou bom nisso. Tem gente que tem vergonha de falar. Sim. Até mesmo os pais disseram pra ela, você não é boa o suficiente. Então ela fica retraída e tem medo de dizer aquilo que ela é, né? E uma coisa que você falou pra mim, doutora, que me chamou a atenção, né? Que pra quebrar esse vínculo com o pai, né? É você descobrir o seu propósito. Sim. Como que eu descubro o meu propósito, doutora? É o que todo mundo deve estar se perguntando agora. As pessoas acham que propósito... Tem pessoas que levam isso mais por um viés meio religioso. Um chamado divino? Um chamado divino. E nem todo mundo acredita, Exato. né? Gente, propósito não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a sua função no mundo. O que é que você veio fazer aqui? É isso. Ninguém tá aqui a passeio. O ser humano tem mania, né? A gente tem uma mania de achar que a gente é diferente dos outros animais que estão nesse planeta. E não, nós somos animais iguais os animais que habitam aqui, né? Todas as vidas que existem nesse planeta, se a gente olhar, elas têm uma função. Qualquer animal tem uma função específica que ele contribui para o funcionamento
Do desse ecossistema. organismo maior que é esse planeta, que tem vida. Para mim, esse planeta é uma vida, né? Ele tem vida. Uhum. Ele passa por transformações também. É muito interessante. Tá vendo? Aí o conhecimento, quando eu falo lá atrás de conhecimento, Sim. é a gente entender isso. A gente está dentro do quê? De um organismo grande em relação a nós, né? Mas muito pequeno comparado a outros. Mas a gente está dentro de como se fosse um organismo vivo, né? Tanto que ele passa por mudanças, tanto que ele está mostrando que ele está como se ele tivesse bem adoecido, por isso que acontece tanta catástrofe, por isso que ele está tentando eliminar, como se fosse o nosso corpo. O nosso corpo também não elimina. Sim. Quando a gente está doente. Exato. Né? Ele faz uma força natural para tirar aquilo que está de ruim de dentro da gente. Combater as bactérias, tirar as impurezas. Então, o planeta, ele tá fazendo... Claramente, ele tá fazendo isso, né? Ele tá tentando eliminar várias coisas aí, porque não tá fazendo bem para ele. Então, assim, nós somos parte disso, certo? Então, nós temos uma função aqui. Assim como o sol tem uma função, as árvores têm uma função, os animais X, Y, Z têm uma função, nós temos. A questão é que eles nascem com essa função e morrem com essa função. Nós, diferente deles, temos que entender, porque daí nós temos uma capacidade cognitiva diferente, né, intelectualmente falando. Nós temos aí, então, uma capacidade cognitiva diferente que nos permite fazer várias coisas no decorrer da nossa vida. Como é que a gente descobre isso? Primeiro, pelos nossos dons naturais. Todo mundo nasceu com um dom. E, pasme, tem pessoas que chegam no consultório e elas acham que elas não têm um dom nenhum para nada. Absolutamente nada. Mas não é verdade. Todo mundo nasce com um dom. Então, entendendo qual é o seu dom, você começa as suas facilidades, as habilidades que você tem natural. Compreender o seu propósito. Você sabe quais são as suas? Sim. Sabe? Sim. Quais são as suas? Transformar pessoas. Transformar pessoas. Transformar, seja com uma atividade física, na escritura de meu livro, ter um livro publicado. Até onde eu posso impactar pessoas, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado aqui nessa terra. Ótimo. Então, você encontrou o seu. Você é formado em educação física, não é? Isso. Então, você podia só ficar na educação física e não ir para esse lado. Eu poderia fazer só o conhecimento analítico, técnico, ficar naquilo. Mas quando você sabe o seu propósito, você quer ir a mais, você quer ir além. Exato. Porque você já entendeu. Na verdade, eu fiz civil. Eu estudei engenharia civil, era uma outra área. E aí, não sabia o meu propósito. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não nasci para ficar desenhando só isso daqui. Não, quero fazer outra coisa. Quero trabalhar com pessoas, quero impactar vidas. E aí, quando você descobre o seu propósito, você alinha, né, suas energias, e aí você vai se descobrindo. Hoje, já vamos introduzir aqui na Paula, né? Que a entrevistada é você. Seu propósito. Eu estou dentro do meu propósito. Pegando isso, então, assim, eu sempre gostei de ouvir pessoas, ouvir coisas. Isso lá desde criança? Sim. 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 Sempre pratiquei esporte também. Aí tinha uma época que eu achava que eu ia trabalhar nessa área, porque eu desde os 6 anos de idade. Sempre gostei. Desde 6 anos. Fazia ginástica artística e tal. Na época chamava de ginástica olímpica. Então sempre. Aí chegou uma época que eu achava mesmo que eu ia fazer isso. Mas depois que fui crescendo, já fui assim. Só que eu gosto muito de comunicação. Eu gosto muito de falar. Aí eu fui fazer teatro. Aí fui fazer não sei o quê. Gosto dessa coisa de falar com pessoas também. Legal. De ouvir, de falar, de passar pra frente um conhecimento. De passar pra frente... Você era aquelas crianças da escola que os amiguinhos vinham conversar para você. Deixa eu conversar com a Paula ali. Você era esse tipo de criança. Era o tipo de criança também que tinha uma amiguinhos. Apresentação, eu vou lá, não, eu vou, um monólogo, não sei o quê, ir no teatro da escola, e vai dançar, e vai não sei o quê. Eu gostava disso. Sempre gostei. E então eu consegui alinhar a psicologia. Que legal. A isso, a falar com mais pessoas. Com as suas habilidades. A falar com mais pessoas, a trazer mais informação. Então, através do podcast, através do Instagram, você vai conversando e atingindo mais pessoas, né? Eu tenho um curso, acho que é uma mentoria, que está escrito, está pronto. Ainda não coloquei em prática. A gente precisa tirar isso do papel e colocar em prática. Tá aqui, tá pronta. Mas não tirei ainda, não coloquei em prática. Estou fazendo umas revisões finais.
Tem um e-book também. Então, assim, é uma forma de atingir mais pessoas, transformando desafios em oportunidades. Chama um e-book. Muito bom. E aí, assim, é uma forma de falar com mais pessoas. Então, aí você começa a alinhar, você entende que é um propósito. Quando você começa a pegar os seus dons, transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas. Porque um dom que eu guardo só pra mim, tá. Você descobriu qual é o seu dom natural, de ouvir histórias, de transformar vidas também, de falar de transformação pessoal, de levar isso de alguma forma com o seu conhecimento. Se você guardasse só pra você, seria contribuição na vida de outras pessoas? De jeito maneira. E aí é a chave, porque quando a gente atinge isso, a gente atinge a felicidade, que é o que todo mundo procura. Quem falar que não tá procurando felicidade tá mentindo. Todo mundo procura felicidade, Isso todo daí mundo quer seria ser feliz. uma forma de gratidão contigo mesmo. Então, assim, a transformação pessoal, esse desenvolvimento, essa transformação, eu acho que a gente chega num nível muito legal quando a gente consegue entender o que é felicidade e atingir essa felicidade. Felicidade não é uma coisa que não é só, eu me sinto feliz. Não, isso é alegria. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é um momento que passa e depois vem uma tristeza, que é o oposto de alegria, que a gente também tem. Então, assim, é aquela coisa que contagia, tal. Mas, às vezes, depois de um tempo, ela passa. A felicidade, ela é diária e ela é construída. É isso que as pessoas buscam tanto isso, mas elas acham que é assim. É um destino final. E às vezes acham que é o destino final. Não é o destino final. É quando você encontra o seu dom, você inclui o seu dom no seu dia a dia, seja dentro da sua profissão, seja um outro bracinho ali da sua carreira. Você transforma a sua vida e você passa a transformar a vida das outras pessoas. Aí você ser contribuição, seja lá o que for. Seja lá o que for. Pode ser que você tenha um dom com matemática, então você vai transformar a vida das pessoas. Você tem um dom de, sei lá, de estar em ambientes corporativos e trabalhar, você se movimenta muito bem nisso, então você pode ajudar pessoas, você pode ajudar a empresa, você pode ligar uma empresa na outra, você pode. Entendeu? Isso também é contribuição. Qualquer coisa que você faça com o dom que você nasceu, isso é um propósito e esse propósito ele te ajuda a atingir essa felicidade que todo mundo busca e que fica sempre adiando, como você falou, né? Quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver um namorado X, quando eu emagrecer, quando eu fizer uma viagem, aí só assim eu vou ser feliz. Não. Muito bom, muito legal. Acho que esse exemplo que você deu aqui, acho que ninguém tem mais dúvida. Então, Depois desse mini curso aqui, gente, já tá dito aí, né, o que precisa fazer nesse sim. processo de transformação. Doutora, você passou algum processo de transformação seu pessoal que você falou, poxa, agora realmente eu mudei, daqui pra frente mudou a mentalidade, girou a chave? Você teve algum case assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, sim. Talvez eu já tenha falado em alguns momentos assim. Eu era uma pessoa que eu já tive crise de pânico, alguns sintomas já para depressão, já um início devido à ansiedade e tal. Então, esse processo de entender isso em mim, transformar isso em mim e alinhar isso mais ao meu trabalho, porque o psicólogo, ele trabalha, tem várias, né? Posso trabalhar com transtorno alimentar, posso trabalhar com X, Y, Z, tal, tem uma série de coisas, né? O transtorno também geralmente tem a ver com um quadro de ansiedade e tal. Mas enfim, tem uma série de coisas que dá para trabalhar com criança, com adolescente, com idoso e tal. Pegar isso, essa minha história, transformar isso em mim e direcionar o meu trabalho para essas pessoas que também que também estão num quadro depressivo, também estão num quadro ansioso, crise de pânico. E isso atrapalha muito, principalmente, dois campos: relacionamento afetivo e trabalho. E foram duas coisas que eu fui sentindo, mais no campo do relacionamento afetivo, me atrapalhava mais nisso.
E quando eu transformei isso, entendi o que eu tinha que melhorar em mim, qual era a minha vulnerabilidade, de onde veio, quais eram as minhas fragilidades, como é que eu me via para permanecer naquela situação. Transformei isso em mim, claro, com a ajuda de terapia, né? Transformei isso em mim e aí poder direcionar tudo isso para as pessoas que eu atendo hoje, que todos os meus pacientes têm depressão, já tiveram quadro de depressão, quadros de ansiedade, e aí vem uma série de coisas. Às vezes tem um transtorno obsessivo compulsivo ou algum vício, e aí cada um tem as suas Fragilidade. e aí isso vai, né, criando pequenas ramificações aí dentro de tudo isso. Mas a origem sempre é essa. Então eu entendi qual que era o meu. Isso é uma coisa, ó. A gente também cresce muito com as nossas dores. Elas não estão aí à toa. Não estão. Se a gente pegar a história das pessoas mais bem-sucedidas, elas partiram das dores delas e fizeram disso uma ponte para chegar onde elas chegaram. Então, a gente sempre pode escolher ou continuar sendo vítima daquilo e permanecer numa posição vitimista. Isso é horrível para nós, mas muitas vezes a gente permanece tanto tempo nessa posição que a gente acha que essa é a única forma de receber atenção. E é horrível, imagina, você escolher ser vítima de tudo sempre, porque você acha que é só desse jeito que as pessoas vão te olhar, que você vai conseguir atenção, que você vai conseguir um apoio. E não, porque isso a médio e longo prazo as pessoas acabam se afastando de você. Essa é a verdade, né? Porque o vitimista é isso, ele não se movimenta na vida e ele sempre tem um culpado. Ele nunca se responsabiliza de nada. Esse é um dos papéis que o ser humano mais adota na vida, às vezes sem perceber. Por que isso é adotado sem essa nossa percepção? É uma zona de conforto. Zona de conforto. É uma zona de conforto, né? Por isso, porque às vezes eu acredito, porque é mais confortável, por mais que seja ruim, é um papel que eu conheço, que eu estou familiarizado com isso. Eu sei o que vai acontecer ali. A gente tem medo da mudança. Poxa, sair de um papel de vítima é assumir responsabilidade. Né? Claro, se eu estou num quadro depressivo, por exemplo, existe uma dificuldade maior de se movimentar em tudo na vida. Então, assim, é trabalhoso, né? Claro, mas a pessoa tem como. Eu já vi isso em consultório, eu vejo com meus pacientes. Tem como sair daquilo e começar a se movimentar na vida. E eles ficam tão felizes quando eles fazem isso. Uma pequena mudança. Exato. Ele já dá, assim, é gratificante quando a gente consegue ver isso no processo da terapia. Né? Eu tenho um paciente que fala, nossa, se eu soubesse, eu teria começado a fazer terapia antes, porque eu teria evitado tantas coisas que eu permiti que acontecesse na minha vida, porque eu não tinha esse domínio mesmo, né? Da condução da minha vida. Era sempre ligado no automático. Tudo. A vida é assim mesmo. Não tinha um pensamento, né? De que não poderia ser foco, diferente. Não tinha. Via aquilo, não é assim mesmo. E isso vai deprimindo, porque distancia a gente da nossa essência, de quem a gente é, do nosso propósito. Sim. Isso vai distanciando. Então, assim, a depressão, ela é o contrário da felicidade. Então, quando eu recebo uma pessoa com depressão no consultório, eu vou trabalhar como ela vai chegar na felicidade dela. Porque um é o contrário do outro. São os opostos. É o oposto. Tristeza é o oposto de alegria. Depressão é o oposto de felicidade. Se eu tô depressivo, então eu tenho que entender tudo que é. Eu tenho que direcionar o meu planejamento para felicidade. Eu vou focar nisso. Né? Claro que a pessoa geralmente precisa de medicação, a medicação ajuda, a medicação correta. Então, sempre faz uma parceria com o psiquiatra para fazer esse acompanhamento químico também, né? Mas tudo vai depender do grau, né? De como que tá a pessoa em si, né? Toda uma análise por trás, sim, né? Sim. Acredito que o medicamento é o segundo passo, né? Após a terapia? Ou não? Geralmente as pessoas vão mais no psiquiatra primeiro, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não compreendem o que é o trabalho do psicólogo. Então, quanto mais eu vejo, mais converso com as pessoas, mais eu percebo isso, né? Desde pessoas com menos condição de instrução,
quanto às vezes pessoas mais bem instruídas mesmo, mas ainda assim negam, né, para elas mesmas a necessidade ou a importância do trabalho do psicólogo. Ainda tem aquelas falas, não sou louco, psicólogo é pra gente louca. Juro que ainda tem. Ainda tem essa rotulação. 2023 e tem gente ainda falando isso. Então, assim, assim como tem pessoas que você percebe que não tem muito acesso à informação realmente, que daí a gente precisa falar com uma linguagem diferente para elas entenderem, né, o que é o trabalho do psicólogo e o quanto que é importante. É isso. Você vai no cardiologista para cuidar do seu coração. Você vai no psicólogo para cuidar do seu cérebro, da sua mente. Sim. Sem ela, você não funciona bem. Exatamente. Não funciona bem. Você não trabalha bem, você não se relaciona bem, você não se comunica bem. Não tem como. Não cuida de si mesmo, não cuida dos Exato. outros que dependem dessa pessoa. Exato. É toda uma ligação. Doutora, aproveitando que você já, né, deu esse feedback aí de transformação, de cuidar, de procurar uma ajuda, né, especialista no assunto, deixa um recado, uma mensagem para alguém que está nos assistindo, convidando a se cuidar, a ter esse processo de transformação. Olha, se em algum momento você sentiu dentro de você, assistindo esse podcast, se você se identificou com qualquer coisa, ou se você tem um mínimo de curiosidade, procura. Se você tem medos que te impede de fazer alguma coisa, procure terapia. Se você não consegue se relacionar, se você acaba fazendo escolhas muito ruins de relacionamento, o que pode ser aí uma dependência emocional, algo desse tipo, que gera mais ansiedade, piora um quadro de ansiedade, piora um quadro depressivo, piora a sua autoestima, procure ajuda. Assim, a vida, ela dá sinais. Se tem coisa se repetindo, é porque você precisa cuidar daquilo. Se você só entra em relacionamento ruim, ou você fica vítima, né, o que eu falei, ou você vai procurar entender por que você só escolhe pessoas ruins para se relacionar. Se você não consegue avançar no seu trabalho, se você não consegue, procure. Procure, porque se isso está se repetindo, é um sinal de que você precisa de ajuda. A vida, ela dá sinais pra gente o tempo todo. Se você tem uma dor, já foi no médico, uma dor física mesmo, tá? Já foi ao médico. O médico já disse que não é nada. Procure terapia, isso é emocional. Né? O nosso corpo, ele dá sinais pra gente. A vida, essas coisas que se repetem, dá sinais de que a gente precisa cuidar da saúde emocional, porque sem ela, a gente não consegue prosperar em todos os campos da nossa vida. E se você quer ser feliz, então também invista em você, também faça terapia, porque você vai encontrar esse caminho. Muito bom. Muito obrigado, Obrigada. doutora. Te agradeço aqui a sua presença aqui, né? Obrigada. Nosso convite aqui de ambos, né? Sim. Te agradeço por essa entrevista, foi sensacional, o bate-papo foi para lá, né? De esplendor e tenho certeza que vai atingir muitas vidas e vai ajudar muitas pessoas, né? Obrigada. Aproveitando aqui a mensagem final, deixa as suas redes sociais, seu telefone, como que pode te encontrar, se você tem site, não? Com você. Certo. Eu trabalho muito com o Instagram. O meu Instagram é a minha clínica virtual. Então, uma clínica online. Então, meu Instagram é paulasanches.pc_. Muito bom. Certo? E Mas lá não. vocês encontram meu telefone, Tem tudo lá. Tem o Como te WhatsApp, achar. como me achar. Seu e-book, onde que encontra? Meu e-book como Só é que a te gente chamar faz? no link. Deixa. Pode deixar no link. Eu vou deixar no link aqui na descrição do Pode vídeo. ser? Você me manda. Deixa aqui embaixo como que é o e-book. Transformando desafios em oportunidades. E vamos aproveitar e já falar da mentoria, aproveitar esse finalzinho. Pois é, vamos ver se ela fica pronta até o final do ano, para já no início do ano que vem começar aí a divulgar para o pessoal. Ela tá pronta. Dá esse spoiler, como é que vai funcionar? Qualquer um pode participar? É fechado, Qualquer aberto, pessoa. individual? Qualquer pessoa pode participar. Foi pensando justamente no desenvolvimento, na transformação pessoal. Então, eu vou conduzir as pessoas desde o início, elas identificarem habilidades, identificarem os seus dons, identificar coisas que elas precisam melhorar. Elas vão entender. Vão ter ferramentas? Vão ter ferramentas, Passo a exercícios passo. práticos. Sensacional. Né? Lógico que a gente fala um pouquinho teoricamente como que isso funciona em nós, mas tem muitos exercícios, né, práticos mesmo para as pessoas fazerem. Então elas vão identificar tudo isso, identificar hábitos bons, identificar hábitos que não são bons, porque às vezes é tão automático que a gente nem percebe que os nossos hábitos, né, o que a gente faz no dia a dia.
Então, identificar hábitos bons, ruins, como mudar hábitos, mudança de hábito. Inclusive, uma das coisas que eu mais priorizo é atividade física. Depressão, ansiedade precisa de atividade física. Qualquer uma, nem que seja 20 minutos, uma caminhada no bairro. Entendeu? Não tem desculpa. Então, assim, hábitos, mudanças de hábitos, personalidade, que tipo de personalidade você tem, porque sabendo qual é o seu tipo de personalidade, você pode adequar também melhor a sua vida e direcionar melhor as suas relações, como você se relaciona, como você se comunica. E depois um planejamento um passo a passo, um planejamento, porque daí você já vai estar aí alinhado com o seu propósito, seu objetivo, e como você faz esse planejamento para seguir. E aí daí para diante com a pessoa. Contínuo. Depois contínuo. Ó, já seguem ela lá, porque assim que estiver pronta essa mentoria, só clicar lá nela, lá, chamar ela, pedir essa mentoria e participar, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida num todo. Doutora, obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui. Obrigada, adorei. Vamos fazer mais encontros, Com gostei. certeza você estará mais aqui, muito mais vezes. A gente só vai ajustar os horários. Vamos. Tá bom? Vamos sim. E esse foi o tema de hoje sobre transformação pessoal com uma convidada para lá de especial. Se inscreva no canal, já deixe o seu curtir aí. E se você quer seguir ela, já vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Se liga nos próximos vídeos que teremos muito mais ainda. Um abraço e até a próxima.